Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Na noite de dia 2 de julho, essa quinta-feira, vamos trazer mais uma palavra para abençoar a vida dos nossos irmãos. Se não fosse ainda o distanciamento social que estamos passando, estamos reunidos hoje no culto de louvor e adoração a Deus e pregação da palavra. Mas como ainda só reunimos aos domingos, né, a igreja de Caxias, Jacatirão, Santa Marta, Belfort Roxo, Nova Campinas. Então, estarei trazendo uma palavra para os irmãos. Deus colocou no meu coração Atos Apóstolos, capítulo 1. Fiz o primeiro tratado ao Teófilo acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar. Até o dia em que foi recebido ensino, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolheram, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando do que respeita ao reino de Deus. Estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouvistes. Que na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois destes dias. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram, dizendo: Senhor, restaurará tu neste tempo o reino a Israel? Ele disse: Não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e sereis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Quando diziam isto, vendo eles, foi levado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. Estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhe disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Este Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o vistes ir. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, à distância do caminho de um sábado. E entrando, subiram ao cenáculo, onde habitavam Pedro e Tiago, João e André, Filipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Texto bastante interessante e tem tantos assuntos aqui para comentar que, se por um acaso não der para ser apenas uma pregação, a gente depois faz uma segunda parte. Se der, apenas hoje estaremos comentando esse texto. Vamos começar aqui no versículo 1. Fiz o primeiro tratado ao Teófilo acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar. Quem diz isso? O autor do Atos dos Apóstolos, que é Lucas, o médico amado, assim designado por Paulo em uma de suas cartas. Lucas escreveu o Evangelho e o livro de Atos. Em ambos ele dedica ou ele envia a uma pessoa chamada Teófilo. E aqui ele diz que ele tinha escrito o primeiro tratado, ou seja, o Evangelho segundo São Lucas, para mostrar, né, falando acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar. Por que ele disse começou? Porque no Evangelho de São Lucas está até descrito, São Lucas vai até lá, Maria, recebendo o anjo Gabriel, tem um início bem forte ali de tudo que aconteceu ainda, Jesus no ventre de Maria, até a sua morte e a sua ressurreição, capítulo 24. Mas aqui ele está falando em começou, ele poderia fazer começou e terminou. Por que não colocou terminou? Por duas coisas, né? A fazer e a ensinar. Por duas coisas ele colocou isso. Primeira coisa,
é que depois de ressuscitado, e aqui nós vamos ver Jesus subindo aos céus, ele continua operando hoje, operando através dos seus servos, da sua igreja. Tenho dito muitas vezes e volto a repetir, os milagres que o Senhor ainda opera hoje não são feitos pelo homem. O homem é apenas um canal. Seja pastor, bispo, missionário, apóstolo, não importa o nome, qual a denominação. Aquela pessoa a qual faz uma oração, a qual fala uma palavra e alguém fica curado e alguém recebe um milagre na sua vida, quem operou o milagre foi o Senhor Jesus. Ele começou a fazer, ele continua fazendo, e isso é uma parte. Segundo, há uma certa seita aí, algumas pessoas pensam assim, que diz que os milagres só são do tempo bíblico e depois eles terminaram. Porque é que ele diz, começou a fazer e a ensinar. Fazer o que Jesus fez. Os milagres, ensinar, maravilha, curar cego, curar coxo, tudo aquilo que ele fez. Ele multiplicar pão e peixe e outras coisas mais que ele fez. Termina no tempo dos apóstolos. Não, Jesus começou a fazer e continua até hoje fazendo. Jesus ainda hoje cura, Jesus ainda hoje opera seus milagres. E não somente fazer, mas a ensinar. É necessário aprender a palavra de Deus. Jesus esteve aqui nessa terra não só para fazer milagres, mas também para ensinar os caminhos do Senhor. E aqui, até nesse momento final, antes de subir ao céu, ele estava ensinando aos seus discípulos. Versículo 2 diz, até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolheram. Aqui faz a junção entre o livro de Lucas, o final de Lucas, a ressurreição de Cristo, com Atos, onde ele inicia exatamente do ponto onde ele parou Lucas, onde ele parou no Evangelho. Porque ele vai mostrar aqui o momento final de Cristo nessa terra e a orientação que ele deixou aos seus discípulos. Por isso ele diz, foi recebido em cima, que ele vai falar aqui ainda há pouco, no versículo 9 ou 10, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo, e aí você vai ver os mandamentos, especialmente o nosso foco maior aqui é o versículo 8, aos apóstolos que escolheram. Então, isso que você vê aqui, você vê em Lucas e até nos outros evangelhos, e também aqui em Atos, são ensinamentos para que a igreja coloque em prática no seu dia a dia, até a volta de Cristo. A qual também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitos e infalíveis provas, sendo visto por ele por espaço de 40 dias e falando do que respeita ao reino de Deus. Depois que Jesus ressuscitou, ele apareceu durante 40 dias. Se apresentou com muitas infalíveis provas. Que muitas infalíveis provas são essas? Vamos lá. Vejamos. Quando Jesus aparece a primeira vez aos discípulos trancados, que está registrado no Evangelho, né? Estavam trancados, com medo, ainda daquela situação toda. Jesus aparece nesse momento. Logicamente Judas não está mais, porque Jesus se matou, e Tomé não estava neste lugar. Ele apresenta então os 10 e fala da ressurreição e tal. Fala. Uma semana depois ele aparece de novo. Mas nesse ínterim, Tomé tem contato com os discípulos e diz, olha, eu só vou acreditar que Jesus ressuscitou se eu ver as marcas na sua mão e nos seus pés. E quando ele aparece a segunda vez, Tomé está presente, e Jesus vai direto a ele, mostra as mãos e os pés, ele cai diante do Senhor e diz, Senhor meu e Deus meu. E o Senhor disse, bem-aventurados os que não viram e creram. E disse para Tomé que ele fosse crente. Naquele momento ele chegou a comer, apenas simbolizando um corpo glorioso como o de Cristo está. Ele estava aqui na terra e não tinha subido ao céu, então ele comeu ali. Ah, pastor, então lá no céu a gente vai se alimentar de pão, peixe. Não, não. Lá no céu não haverá necessidade de nada disso. Mas ali, parecendo seus discípulos. Os discípulos chegaram, estavam pescando, João capítulo 21, Jesus chega lá e chama eles,
eles trazem muitos peixes, Jesus fala para Pedro, enfim, Jesus fez várias aparições, ensinou várias coisas no espaço de 40 dias. Mas, pastor, por que 40 dias? Ele morreu ao final da Páscoa e subiu aos céus antes 10 dias antes do Pentecoste. Seriam 50 dias depois. Com 40 dias ele foi. E durante esses 10 dias, que nós vamos ver aqui no final, aqueles homens oraram para que fosse recebido por eles o batismo no Espírito Santo. E estando com eles, determinou que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele, de mim ouvistes. Lucas 24, 49. Ele está aqui citando a própria palavra que ele tinha dito. Ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E aí ele diz, ouviste o quê? Ouviste o que ele vai falar no 5. Porque, na verdade, João, e aí ele se refere ao Batista, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois destes dias. O Senhor Jesus tinha dito isso a eles. Então, João Batista batizou por água. Jesus, inclusive, passou por esse batismo. Alguns dos seus discípulos também passaram por esse batismo com João Batista, depois acabaram seguindo também a Cristo. Mas ele disse, é importante o batismo com água? É. Tirando as exceções do ladrão na cruz, e ainda hoje, se uma pessoa estiver no leito de enfermidade, num CTI, em algum lugar, e alguém falar para ela de Jesus, ela estiver perto de morrer, e não puder ser batizada nas águas, não será batizada nas águas, mas terá aceitado a Cristo e estará na glória. Mas se a pessoa tem a possibilidade de passar pelo batismo nas águas, deve passar pelo batismo nas águas. Não há nada que o impeça, um empecilho, por exemplo, a igreja metodista pentecostal, por exemplo, não batiza pessoas que não sejam casadas no civil, e algumas outras situações onde a pessoa possa ter uma dificuldade e não possa, então, ser batizada. Mas, dando todos os conceitos bíblicos, tudo aquilo que a igreja pede, a pessoa precisa e deve ser batizada nas águas. Mas o batismo nas águas é uma coisa importante e que todo deve passar. Mas Jesus falou para eles, depois desse dia serei batizado com o Espírito Santo. Então existe também, que nós pentecostais chamamos de segunda bênção, seja a maneira como queira chamar, que é o batismo no Espírito Santo. E desde já falarei aqui, meu irmão, tendo comentário que vai ser feito lá na frente. Pastor, o batismo com o Espírito Santo é condição para nós sermos salvos, ou seja, se eu não for batizado com o Espírito Santo, não serei salvo? Não, meu irmão, não é condição para ser salvo. Quando você aceita Cristo, você recebe o Espírito Santo, o penhor da salvação. O batismo do Espírito Santo nós vamos explicar aqui de maneira bem simples, uma pregação de 25 minutos, 26 minutos, não dá para falar totalmente. Mas alguma coisa que explicaremos rapidamente para você entender. O batismo do Espírito Santo é para aquele que é salvo, remido, lavado no sangue do Cordeiro, buscar. Pastor, exceções em termos de pessoas batizadas nas águas. Cornélio, antes de ser batizado nas águas, foi batizado no Espírito Santo. Às vezes essa exceção pode acontecer ainda hoje, mas normalmente a pessoa aceita Cristo, batiza nas águas, busca o batismo com o Espírito Santo em oração, em jejum, em comunhão com Deus, e o Senhor, pela sua vontade, seu querer, na hora que Ele quer, da maneira como Ele quer, essa pessoa recebe o batismo no Espírito Santo. Nós vamos ver a finalidade e a função para que isso serve, para que deve ser colocado na vida do crente. E aí, depois desse pequeno preâmbulo aqui, né, dessa introdução que Lucas faz, explicando algumas coisas a Teófilo, vem uma pergunta daquele último momento. Aí podemos até dizer que foi a última pergunta registrada aqui por Lucas em Atos, que os discípulos fizeram a Jesus antes dele ir para o céu. Ele diz, Senhor, versículo 6, restaurarás tu, neste tempo, o reino a Israel? Estudando teologicamente, se pensarmos
Israel era um reino constituído, principalmente no sentido do reino material, a partir do primeiro rei Saul, mas especialmente Davi, uma promessa do Senhor que aquele reino permaneceria. Mas houve os momentos de cativeiro babilônico, e agora, no tempo de Cristo, eles estavam sob o domínio do Império Romano. Eles queriam essa libertação. Vamos olhar a história, depois lá na frente, vamos ver que isso não aconteceu naquele momento. Eles foram, no ano 70, expulsos da sua terra, ficaram vagando por várias nações, né, exilados, até que em 1948 voltaram para a sua terra e foi criado então o Estado de Israel. Ainda este reino que será restaurado? Não. O reino que o Senhor prometeu está lá em Isaías, em outras profecias do Antigo Testamento, é o reino milenial de Cristo, onde Israel estará reinando com o Messias após a grande tribulação. E aqui eles estavam preocupados se agora Jesus já ia restaurar o reino. Jesus diz para eles o seguinte, olha só, não vos pertence saber os tempos ou estações que o Pai estabeleceu para o seu próprio poder. Por exemplo, algumas coisas. Pastor, quando será a grande tribulação? Eu posso marcar com você o dia, o ano? Não. Quando será a volta de Jesus? Posso marcar o dia, o ano, a data? Não. Quando será o milênio? Posso marcar o ano, o dia, a data? Não. Nós cremos que tudo isso acontecerá. Arrebatamento da igreja, grande tribulação, milênio, tribunal de Cristo. Mas essas datas pertencem ao Senhor. Não somos nós que marcamos datas. Já se marcou muitas datas, muitas religiões, muita seita, muita gente, até no meio evangélico, está marcando data. Aí no momento do coronavírus apareceu uns falsos profetas aí falando que o coronavírus já era, Jesus vai voltar agora. Jesus pode voltar agora, meu amado irmão, mas se ele voltar agora, não tem a ver com coronavírus. As pessoas começam, alguns sinais vão acontecendo, vão ali, acontece uma coisa, acontece outra, e isso é a maneira do Senhor falar conosco. Se ouvimos a voz de Deus, vamos aceitar, vamos entender, vamos nos preparar. Como é que Deus tentou falar com o faraó? Uma praga, duas pragas, três pragas, 10ª praga, e Faraó não ouviu, e aconteceu o que aconteceu no Egito, e assim tantas e tantas outras vezes que o Senhor fez coisas, deu sinais, mostrou coisas, e o povo não aceitou, e o povo não compreendeu. Ainda hoje, coronavírus pode ser um dos sinais do Senhor? Sim, para que as pessoas voltem para Deus. Irão voltar? Irão se aproximar mais de Deus? Não sei, não posso julgar, mas aí é de cada um com o Senhor, inclusive nós, inclusive eu. Já falei isso em algumas pregações lá no início. Será que ao passar o coronavírus, terminar tudo, voltar ao normal, tem uma vacina para tomar, ninguém vai ficar mais preocupado, ninguém precisa mais usar máscara, ninguém precisa mais ficar preocupado. É lógico, e creio que nós vamos ter alguns hábitos de lavar a mão, de higienizar melhor, de ao entrar no ambiente, né, que possamos entrar e tirar o nosso sapato como nossa casa, e assim. Sim, maravilha. Agora voltar ao novo normal, vamos ser crentes melhores, vamos ser servos de Deus melhores, vamos nos dedicar mais a fazer a vontade de Deus, aí eu individualmente, cada um de nós com o Senhor. Então, depois dessa palavra, você não precisa se preocupar com isso, não. Agora ele disse aqui, mas recebereis a virtude do Espírito Santo. A palavra grega para virtude aqui, para poder, é dunamis. É uma palavra que nos traz uma ideia de um poder, mas não um poder humano. Não é um poder que tem um rei, que tem um presidente da república, não é um poder que tem. Não é isto. Não é um poder que tem um lutador, que é forte, ou isso ou aquilo. Não tem um poder da mídia. Não, nenhum poder que você pense nesse mundo se refere a esse. É um poder espiritual vindo da parte de Deus. Recebereis o poder, a dunamis, do Espírito Santo, que há de vir sobre vós. Ele não tinha vindo ainda, mas haveria de vir. Ser-me-eis e ser-me-eis. Aí vamos lá. Agora vem o seguinte: para que eu recebo a virtude do Espírito Santo? É que eu falei, batismo com o Espírito Santo. Para quê? Aqui vem a parte precípua, a parte principal do batismo no Espírito Santo. E ser-me-eis testemunhas
tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Em outra pregação, em outro momento, eu vou separar cada uma, Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra, falar algo sobre isso. Não é uma, eu só vou falar rapidamente aqui. Não é uma coisa, ou uma opção ou outra, são simultâneas. Tem que pregar em Jerusalém, tem que pregar na Judéia, tem que pregar em Samaria e aos confins da terra ao mesmo tempo. Mas eu quero falar, vou reforçar aqui hoje a questão de esse ser o principal motivo de Deus nos encher, batizar com o Espírito Santo. A Bíblia fala lá, nos capítulos que falam mais sobre o texto 2 e 14, para exortação, edificação e consolação da igreja. E o poder vem para que eu possa pregar. Ele vai me dar força, ele vai me impulsionar a ser uma fiel testemunha de Cristo. Tanto em pregar, ensinar e os sinais, porque a Bíblia diz lá, o Senhor disse, esses sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, curarão pessoas e outros sinais acontecerão. Então eu preciso buscar esse poder. E aí, pastor, como é que eu busco esse poder? Vamos aqui, eu ainda vou mais adiante um pouco, antes de falar essa parte final. Assim que Jesus fala isso, enquanto dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, uma nuvem recebeu, ocultando a seus olhos. Então Jesus foi tomado logo após dar essa ordem. E eles ficaram olhando para cima, olhando, e aí o anjo apareceu e disse assim, varão Galileu, por que estás olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima, há de vir assim como para o céu o viste ir. Então a promessa ali, pregar o evangelho, receber o batismo do santo, pregar o evangelho, Jesus vai, e a primeira promessa da sua volta, após a sua ida, já está aqui. Os anjos disseram, ele vai e vai voltar. Ele foi e vai voltar. Jesus disse que ia fazer, e após Jesus ter subido, os anjos falaram, ele vai voltar. E essa é uma certeza absoluta que temos. Ele vai voltar. O que os discípulos fizeram? Voltaram para Jerusalém. Veja a ordem lá, então, ficar em Jerusalém até que do alto seja liberto do poder. Pastor, onde foi isso aqui que ele recebeu essa ordem? Na Galiléia. O Senhor disse para ele que apareceria com eles no monte na Galiléia. Então eles estavam na Galiléia, voltaram para Jerusalém, entraram no cenáculo e olha o que aconteceu. Todos perseveravam unanimemente em oração e súplicas. Não só os 11 discípulos citados aqui, mas mulheres que serviam Jesus, foram citados. O Lucas citou algumas no capítulo 8, ali no início. Maria, mãe de Jesus, e os seus irmãos. Então, esses homens e mulheres foram buscar, foram orar, foram clamar, pedir a Deus. Depois a gente vai ver em Atos 2 a descida do Espírito Santo. E como é hoje, pastor? Da mesma forma. Pastor, vai ter novamente, nós vamos orar todo mundo junto, então, aí quando tiver, de repente, a gente orando na igreja, Deus vai batizar 50 com o Espírito Santo. Isso pode acontecer, né? Mas no louvado seja no Senhor, cremos que isso pode acontecer. Sim. Mas o principal que eu digo a você, não fique só na expectativa de que para você receber o batismo do Espírito Santo, você depende de outros. Depende do pastor, depende daquele irmão consagrado, daquela irmã consagrada, daquela reunião especial. Não, busque você o batismo com o Espírito Santo. Busque dentro da sua casa. Busque dentro do teu quarto. Peça a Deus. Na igreja também, quando a igreja voltar reunida, ore. E o Senhor vai te batizar com o Espírito Santo. Quando? Não sei. É como Ele quer, na hora que Ele quer, do jeito que Ele quer. E Ele pode te batizar com o Espírito Santo dentro da tua casa, dentro da tua cozinha, dentro da tua sala, dentro do teu quarto, onde Ele quiser. Pode ser na igreja, pode ser numa vigília, pode ser onde quiser. Não crie uma expectativa que Deus tem que batizar você com o Espírito Santo de uma maneira igual o teu irmãozinho do lado foi batizado ou aquele outro irmão contou o testemunho. Não. O que Deus quer é que eu e você busque, ore, clame, e pedindo sempre a Deus, para terminar o nosso horário aqui. Quando estiver buscando o batismo com o Espírito Santo, peça a Deus que ao ser batizado com o Espírito Santo,
e receber os dons do Espírito, eles sejam usados para a glória de Deus, para que o nome de Deus seja exaltado através do poder que vem do alto para a tua vida. Somente, inteiramente, completamente, o nome do Senhor seja exaltado. Em outro momento, voltamos ao assunto do batismo com o Espírito Santo, ou nesse texto, ou em outro texto, para que possamos aprender um pouco mais para a glória de Deus. Estarei orando por você agora, em nome de Jesus. Senhor, eu te peço a bênção para a vida de cada um dos seus servos. Primeiro, eu te agradeço por aquilo que o Senhor já tem feito. E, Senhor Deus, mesmo nesse momento de pandemia, de isolamento, é tempo também de buscar o Senhor. Senhor Deus, é tempo de receber a unção, o poder do Espírito. Meu Pai, como ministro da Tua palavra, peço, batiza também os Teus servos com o Espírito Santo, Senhor. Aqueles que estão buscando, e aqueles que ainda não estão buscando, possam se despertar para buscar, nas suas casas, nos seus lares, onde estiverem, pois o Senhor tem poder, ó Pai. Assim como o Senhor fez lá no dia de Pentecostes. A promessa não era para apenas os 12, a promessa não era somente para cerca de 120, a promessa não era para a igreja primitiva, a promessa é para todos aqueles que crerem, que acreditarem, que confiarem. Ó Deus amado, abençoa a tua igreja. Nós precisamos, nós carecemos da unção, do poder vindo do alto. Te peço, ó Deus, a cura divina para aqueles que precisam da cura. Ó Deus amado, a resolução do problema para aqueles que precisam, estão com algum problema difícil, Senhor Deus. Uma jovem, Senhor Deus, ali em São Gonçalo, parente do pastor Wilton, a qual está sumida, Senhor. Mas o Senhor, ó Deus, eu te peço, possa fazer com que aquela jovem seja achada, ao Pai Santo, para a glória do teu nome. Joga por terra toda obra contrária do inimigo e da tua vitória, Pai. Nós te pedimos, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Deus possa abençoar a tua vida, meu amado irmão, minha amada irmã, em nome de Jesus.